Na sequência o Senhor disse também, né? Eu sou o Deus que tirei lá da terra dos caldeus, eu que fiz tudo isso, eu que te trouxe para cá. Mas Abraão perguntou, como saberei, né, que vou herdar essa terra? Aí vem um mistério, que muitas vezes passa despercebido aqui na Bíblia, porque nós somos de outra cultura, né? E culturas é diferente de um país para o outro. Mas para os judeus ele entende perfeitamente o que Jesus falou aqui. Para a gente é apenas uma narrativa, certo? Entenda bem. Naquele tempo, quando se queria firmar uma aliança entre duas pessoas, ele pegava um animal, né? Cortava ele no meio, preparava ali 2 altares, né? Um altar, 2 altares, um de frente com o outro, como está aqui direcionado. Cortava o animal no meio, parte ficava de um lado e outra parte do outro. Está ali o testemunho, a oferta. O desse lado, fazendo aliança com aquele, pegava o seu fogo e acendia a sua parte aqui. Essa parte que ele acendia era a palavra dele que seria honrada. Do outro lado, o camarada que está na mesma aliança pegava o seu fogo e acendia a sua parte. Isso significa, eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu vou zelar pela minha palavra para cumprir o que nós estamos aqui aliançando, fazendo um trato, um acordo. Então, um queimava a sua parte, o outro queimava a sua parte. Entenderam? E quando Abraão fala assim, mas Senhor, como saberei que isso aqui vai ser meu, da minha descendência? Então Deus, então peraí. Pega lá um boi, um novilho, um negócio, corta aqui no meio e serra aqui. Abraão já entendeu. Deus vai fazer uma aliança comigo, ele vai acender a parte dele, eu vou acender a minha, e Deus vai honrar a palavra dele, e eu vou honrar a minha. Era esse o cenário. Abraão faz uma pergunta e Deus responde com uma aliança. Deus não quer somente responder às suas questões, tirar suas dúvidas. Deus, ele quer aliançar você diante da situação. Deus quer fazer uma aliança com você, um voto de fidelidade. Vocês estão entendendo? Você tem dúvidas? Será que isso vai dar certo, Senhor? Será que é desse jeito? Será que eu estou no lugar certo? Será que é da sua vontade eu estar aqui, fazer isso, fazer aquilo outro? E Deus está falando, você faz perguntas, mas eu quero fazer uma aliança com você. As suas perguntas, talvez as respostas não serão agradáveis ao seu coração. Mas a aliança que eu tenho com você é uma aliança perfeita, no qual você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem está comigo aqui? Aí nesse cenário, Abraão prepara tudo, bonitinho. Aí o que acontece? As aves de rapina, né? Urubu, aves de rapina, urubu, esses que comem carne. Começou ali a tumultuar o sacrifício de Abraão, a aliança com Deus. Querendo ali atrapalhar, querendo comer a carne, querendo interferir no sacrifício ali, na aliança. O que podemos entender, trazendo para os nossos dias de hoje? O que é essa ave de rapina? O que isso está acontecendo? O que tem a ver conosco no dia de hoje? São as barreiras que você encontra, são as dificuldades que você encontrará nesse caminho. São as barreiras que te desmotivarão a perder a sua bênção. É as dificuldades do dia a dia. Muitas vezes, diante do propósito que você coloca no coração com Deus, algumas coisas vão acontecer para te atrapalhar. Seja ela o inferno se levantando para que as promessas de Deus venham a ser frustradas na sua vida, ou até mesmo as coisas, as circunstâncias do dia a dia. Abraão preparou para a aliança e se comprometeu para que a aliança fosse
estabelecida. Qual foi a atitude de Abraão? Espantou, não deixou tocar ali no sacrifício. Abraão foi lá e preparou tudo. Houve uma preparação da parte de Abraão. Deus pediu, faça isso. Abraão foi e preparou tudo com todo carinho, com todo zelo. E quando as adversidades veio, ele a protegeu. Ele teve atitude. Muitas vezes na nossa vida o que nos falta é atitude. Você tem a promessa, você tem a direção da parte de Deus, mas algumas coisas estão te desmotivando. Falta atitude. Quem está comigo aqui? Pois bem, preparou todo o cenário. Aí ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Oxe, cara que da parte da aliança, o sono profundo vem sobre ele. Grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. O que isso representa? O que significa? Abraão creu na promessa, certo? Quando Deus falou para ele, olha para o céu, ele olhou e teve fé e conseguiu deslumbrar, conseguiu visualizar o projeto de Deus para a vida dele. E quando Deus falou que essa terra aqui será da sua descendência, ele fez uma pergunta e entendeu aqui diante da aliança que Deus iria fazer. Então ele creu que ali realmente seria da parte de Deus. Mas entenda uma coisa, a promessa, a crença, né? A atitude de crer de Abraão levou ele como o pai da fé. Mas entenda, uma coisa é você contemplar lá na frente o projeto, né? Completo, sucesso, bem sucedido. Mas você está aqui. O projeto idealizado está lá na frente. Se você está aqui e ele está lá na frente, existe um caminho, um processo para você chegar até ele, certo ou não? E o processo não seria fácil. Seria um projeto doloroso, dificultoso, de muita renúncia, de muito choro, de muitas lágrimas, de muitas noites, muitas vezes de questionamentos. Porque é assim na nossa vida. Se é conosco, você acha que Abraão era diferente? Não era. Ele certamente teria algumas dúvidas no meio do caminho. Ou então, né, as dificuldades venham querer às vezes parar. Porque com nós é assim no dia de hoje, com ele não era diferente naquele tempo. Deus, sabedor de todas essas coisas, o que acontece? Abraão, descansa e dorme. Dorme. O ser humano seria incapaz de cumprir com sua parte nessa aliança. Entenda ou não? O ser humano não seria capaz de honrar com essa aliança. Abraão, ele estava impressionado com o que ele acabou de visualizar, com o que ele acabou de idealizar, com o céu todo estrelado, os seus filhos, né, que era o desejo do seu coração, o seu sonho de ter uma criança, uma descendência. Mas não é tão fácil assim a conclusão do negócio. Então ele seria incapaz de cumprir com fidelidade tudo isso. Por que seria incapaz? Porque Deus escolhe homens, não porque ele é perfeito, não porque ele é super-herói. Todos os autores da Bíblia, você vai ver aqui, são pessoas que o Espírito Santo teve como se diz assim, a clareza de deixar bem claro, sabe? Teve a atitude de deixar bem claro, bem exposto, assim, que foram homens falhos, homens que erraram de várias formas. Porém, o seu coração estava voltado para Deus. E Deus não estava procurando um homem perfeito, porque não tinha homem perfeito. Mas é na fraqueza do homem que manifesta o poder de Deus.
Esse é o entendimento que você precisa ter. É na sua fraqueza que Deus manifesta o poder dele. É quando você diz, eu não posso mais, Senhor. É o Senhor que fortalece a sua fé, renova as suas forças e você caminha mais um pouco. Vai cansar ali na frente de novo, o Senhor vem com um renovo. Por quê? Isso dá a dimensão de quanto nós somos dependentes de Deus. Deus não estava procurando homens perfeitos, mas homens que dependessem dele. E Deus não exige de você perfeição, só que você dependa dele. Quando eu digo perfeição, não é no sentido de você, então vou viver esculhambado de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, porque aí você não vai estar agradando a Deus. Aqui a gente está falando de pessoas que, como Paulo diz, me esforço para fazer o que é certo, mas muitas vezes falho. Você sabe que poderia ser melhor em algumas coisas. Você sabe que poderia melhorar em algumas atitudes, em algum comportamento. Até mesmo a sua fé, o seu compromisso com Deus. Você sabe que poderia ser melhor. Mas por que você não faz? Porque você é falho. Porque você é ser humano. Você não é super-herói. Mas é na nossa fraqueza que aperfeiçoa o poder de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Abraão creu, mas o processo seria custoso. Deus cumpriu a sua parte na aliança. O que aconteceu aqui no final? Ao pôr do sol, Abraão, ei, dorme aí, cara. Descansa um pouquinho aí. Ao pôr do sol, o Senhor acendeu o fogo da sua glória. Passou pela parte de Deus. Eu cumpro, eu velo pela minha palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu cuido da minha parte. Na vez do Abraão dormindo. Deus quis assim, sabe por quê? Abraão, eu sou Deus para que não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, eu sei que você creu no que eu disse. Mas para te provar que a minha promessa não depende das suas atitudes, que as minhas promessas não vai depender do desafio que você vai viver, eu as queimo ela para você. Eu as queimo ela para você. Deus cumpriu a parte dele na aliança. E na parte de Abraão, ele se responsabilizou também. Entenda uma coisa. Quando eu digo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, você vai ver na Bíblia muitas vezes, por exemplo, dilúvio. Deus foi lá, aconteceu o dilúvio, aquele negócio todo. Aí você vai ver na sequência lá, e Deus se arrependeu de ter inundado a terra. Está escrito lá assim. Quando Deus criou o homem, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ué, mas a palavra de Deus não fala que ele não se arrepende? Como é que a palavra de Deus está escrito que se arrependa? Entenda uma coisa aqui. Para você entender melhor. Quando o apóstolo João teve a revelação dos céus, certo? Algo espiritual. Ele as mediu de que forma? Ele viu algo lá. Como que ele descreveu? Dentro da sua capacidade intelectual. Ele viu alguma coisa lá, colocou alguma coisa semelhante do que ele conhecia. Entende? Então, ou seja, é o sentimento. Isso chama... Deixa eu ver se eu lembro a palavra. Não vou lembrar agora. Mas é uma palavra em grega que significa... É como se fosse uma metamorfose. É você colocando o sentimento, seus sentimentos, naquilo que você está vendo. Entendeu? Como na Bíblia vê muitos salmos, né? E Deus vem como com as suas asas. Deus tem asa? Não, ele é espírito. Entendeu? Então o que? São os sentimentos do homem, são a configuração humana. E quando você vê na Bíblia esses termos, e Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, mas a obra de Deus está em constante movimento. Entende? O cumprimento precisa ser feito. Então, se Deus prometeu para você
e você não quer ir, porque você não é robô, ele prometeu. Então ele vai levantar um outro no teu lugar para fazer, para executar. Entende ou não? Então, ou seja, Deus mentiu. Não, Deus não mentiu. Deus se arrependeu. Também não se arrependeu. Mas a obra do Senhor está em constante movimento. E algumas coisas precisam ser alinhadas nesse movimento de Deus para as coisas acontecer. Então, às vezes você não está querendo fazer, Deus levanta outro para fazer. Entende? E aqui é justamente nesse sentido que Deus, quando ele se responsabilizou da parte dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, mesmo que Abraão titubeasse no meio do caminho, a promessa do Senhor continuaria pela atitude dele crer. Entende? Entende? Então é mais ou menos isso. É o ser humano usando os seus sentimentos, o seu poder de configuração para escrever. Porque o Espírito Santo, ele dá chaves para nós. Eu que tenho facilidade de escrever, tenho alguns livros escritos, eu entendo mais ou menos o que está querendo. Deus manda uma chave aqui, mas eu vou configurar ela com as minhas palavras, com o meu entendimento. Como que Deus vai colocar um negócio que eu não sei o que é, não sei que palavra que é, entendeu? Ele usa a sua capacidade moral, sua capacidade de intelecto, e dentro dessa sua capacidade, você vai desenvolvendo. Entendeu ou não? Amém?